Olá, pessoal. Hoje estamos aqui na tribuna, com a Tribuna da Imprensa, prestigiando no Teatro Sérgio Porto a peça Chá com Tchekov. Aqui falando com o ator e diretor Clever Schneider, que vai falar um pouquinho para a gente da ideia que ele teve, apresentando e aproveitando os contos de Tchekov para trazer uma ideia moderna, falando aí dos motoristas de aplicativo, do coach, né, influenciador, de uma socialite falida, mas sem deixar de ipsilitris representar a obra com muita maestria de Tchekov. Kleber, eu quero primeiro agradecer a concessão da entrevista e que você fale, né, depois aí dos premiados e todas as peças que você fez, Cine Coração, inclusive, que une teatro com cinema, agora esse novo desafio que é trazer para nós o Tchekov nos dias atuais. Obrigado pela oportunidade. Eu, eu fico retratando, pensando muito sobre esse nosso tempo, esse nosso momento que a gente vive, né? E no ano passado, na verdade que no Rio estou há um tempinho, morando há uns 10 anos, e voltei ao teatro em 2023. O bichinho do teatro, ele chama a gente, né? É o palco escolhe, né, Isso Kleber? não adianta, faz tem um tempo, no dia a dia eu trabalho com outras coisas também, voltado a negócios. E aí, lendo a partir da ideia dessa companhia Fragmentos do Baú, junto com o Thales, que é produtor do espetáculo, ele disse: vamos falar de Tchekov, um clássico e tal. Eu disse: tá, mas não vamos montar como todo mundo faz. Eu me dediquei à dramaturgia, a ler várias peças, as peças deles mais conhecidas, logicamente, contos e muito as cartas que ele trocava. E aí eu comecei a pensar nesse tempo, o que Tchekov faria se escrevesse hoje? Aí eu imaginei, olha, esses coach influenciadores, papel das redes sociais, é, o motorista de aplicativo que circula pela cidade e percebe esse cotidiano. Então, é um personagem que está em todo lugar, Muita história para contar. muitas histórias para contar, escuta muito, e uma socialite falida, que é enganada e perde dinheiro. É uma herdeira, mas ela perde todo o dinheiro. E eu me baseei um pouquinho naquela história da socialite de Copacabana. Então, eu uni isso. São três amigos que se reencontram para um chá. E aí reviram o baú. Ao revirar o baú, acontecem essas histórias. E a gente usa esse fragmento, esses mosaicos, baseado em cima de Chekhov. Tem vozes off que entram na cena, que nada mais é que esse meta-teatro, essa meta-linguagem de brincar e fazer com que o público também escute. Tanto que a gente brinca muito. Vocês precisam ouvir. Vocês precisam aprender a ouvir, que é algo que a gente percebe hoje que é um grande desafio. Então, o choque está aí. A gente fala do poder do capital, da dificuldade de se comunicar, as mazelas humanas, e esses personagens multifacetados, porque a gente não é uma coisa só. Né? Então, aí está o embate e a eterna busca pela felicidade. E um dos questionamentos: que espécie de humanos somos nós? Que seres somos nós? E aí a gente coloca isso em cena. Sim, não, e é interessante você falar isso, dessa busca pela felicidade, e que somos multifacetados. Eu sempre defendo isso, nós podemos fazer todas as coisas, desde que dedicadas e bem feitas, e aí tem muito a ver com Tchekov isso. A gente até estava falando que antes de começar a entrevista, ele era médico e dramaturgo. Ele dizia que a medicina era a legítima esposa dele e a literatura a amante, ou seja, a medicina seria a principal profissão. Mas hoje o legado dele para nós é muito mais a dramaturgia. E você faz isso também na sua carreira, você tem uma outra formação. Queria que você falasse disso, certamente também os outros componentes, e cada um vai falar aqui na sua vez o que faz, justamente esse lado racional de exatas com a criatividade. Queria que você falasse um pouco disso, desse Clever Schneider aí, comparando, parafraseando o Tchekov. Eu tenho uma primeira formação na área de matemática, né? Então, eu sou natural do Sul, e aí foi onde comecei minha carreira. Como é que entrou o teatro na minha vida? Meu primeiro trabalho foi num projeto chamado Projeto Crescer, que era mantido pelo SESI lá no Rio Grande do Sul. E aí eu entrei como um profissional para trabalhar com essas crianças e adolescentes mais carentes na época, na parte de reforço, de matemática, e eu sentia que ali não tinha, existia um espaço para cultura. E eu, muito intuitivamente, comecei, vamos fazer teatro. Eu fazia imitação quando era pequeno, esse tipo de coisa, de, bom, vamos me jogar. Reuni os professores e montamos o primeiro espetáculo pro Dia das Crianças, deu certo, ia conseguir formar um grupo com esses adolescentes, e um diretor da cidade nos ajudou na época. Foi quando começou a carreira. Dá um pulo e mudo para o Recife, onde Nossa, do sul ao nordeste. para o Nordeste,
não conhecia ninguém, diferente de hoje, que a gente tem a rede social para saber unificar, para fazer até um networking. Antes, fui lá com a cara e a coragem, uma mudança de vida, e lá comecei a aprofundar a arte, aprofundar o teatro. Foi quando começou toda a história, todo esse meu encantamento pela arte. Esboçava algumas coisas, mas ultimamente que eu disse, vou colocar o que eu escrevo, o que eu penso, meu sentimento para a escrita. E esse é o primeiro trabalho que eu estou dirigindo, entendeu? É, Eu já ia falar sobre isso, porque você agora inovando na direção, o Cleber também ganhou um prêmio como dramaturgo, né, o prêmio Barueri, que ele vai falar um pouquinho para nós, e agora aí Alçando Novos Voos como diretor, também com esse olhar diferenciado, também humano, de trazer aqui o realismo, de alguma forma, de Chekhov. E eu queria que você também falasse desse lado intimista da plateia. Eu achei muito interessante isso. A plateia ouvir e como público também, de alguma forma, interagir, participando de como o Chekhov via o que era importante no nosso teatro, o teatro realista. eu gosto, sempre gostei e tive experiências, seja em cursos e tal, desse intimismo. Você viu o Cine Coração, que era um espetáculo que misturava cinema com teatro, tinha uma quebra com a plateia que parecia, era eu conversando e é um risco. É isso que eu Quebrando a quarta parede. total. Só que ali tem um roteiro, só que eu não sei quem vai contracenar comigo, vai conversar comigo, um ser humano, uma pessoa que saiu para ver o teatro. Então é um risco. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Por isso o intimismo, por isso que a companhia Fragmentos do Baú está começando essa pesquisa de ver essas relações. Então você vai percebe no espetáculo que há essa interação, que há esses momentos e a gente está muito presente. Se há uma interferência, uma fala, a gente não esconde isso. A gente não separa, opa, tem uma parede que não. Vocês estão aqui tomando o nosso chá. Então a gente usa muito e gosta desse jogo com a plateia. Então, muito mais a pesquisa. Eu acho que isso é um desafio. Lembrando que o teatro ele faz, provoca reflexão, é um ato político também, né? A gente refletir, se divertir também. E por que não ter essa proximidade de resgatar as pessoas, de estarem próximos e ver como tudo acontece ali na sua frente, sem muitos maniqueísmos. A luz ela entra para trazer a sensibilidade, a música também, mas isso tudo é coletivo, tudo junto para trazer, logicamente, um resultado que a gente espera. Ela conversa junto com esse olhar desse cotidiano que Tchekov tinha e que a gente tem durante o espetáculo. Sim, importante falar que Chekhov também, em algum momento, quis desistir, né, da sua situação, até vir e ser feito aí a companhia de Stanislavski, que foi quem deu vida a duas peças fantásticas dele, foi a Gaivota e a Tilvânia, né? E você aqui, eu quero que você fale dessa inovação, qual é a sua personagem, que o público já está curioso, porque a gente está falando aqui de direção, de premiação, mas não falamos ainda qual a personagem de Cleber Schneider, porque eu vou perguntar isso para os outros, eu queria que você falasse um pouco da sua personagem e de como você vê o realismo nessa sua personagem. Perfeito. Primeiro, quando você falou do prêmio, para deixar claro, foi um prêmio de literatura no Festival de Barueri, que tinha conto, dramaturgia, e no ano passado fizeram homenagem a Ariano Suassuna. Eu vivi 11 anos em Pernambuco, é, Ele é gosto do tempo, maravilhoso. então me inspirei para escrever Santa Sacristia e aí saiu lá o resultado em primeiro lugar. Quer dizer, foi uma surpresa para mim, porque eu não esperava. Eu escrevi com paixão, coração, para colocar logicamente em cena uma proposta na literatura. Ainda não está montado, espero um dia montar. Vindo para o chá com o Chekhov, o meu personagem ele é esse motorista de aplicativo que circula. Então, ele tem um embate muito grande com esse coach influenciador, que é onde está a rixa principal, e com essa socialite falida. E aí a gente faz esse jogo durante o espetáculo, onde ele se transforma no passado num cocheiro, né? Que vem o coach também, né? Leva uma pessoa para o outro lugar onde acontece a história, e aí tem todo o drama que as pessoas têm que assistir até o final do mês de abril para poder entender. E agora eu quero que você fale justamente isso. Convide para que as pessoas venham aqui prestigiar a temporada, que você já falou ao final, e quais os dias e horários para o pessoal vir aqui prestigiar. Importante sexta e sábado às 19 horas, domingo às 18 horas, no Teatro Sérgio Porto, na Sala Preta do Teatro Sérgio Porto. Maravilhoso. Venha curtir teatro com a gente. Agradeço a oportunidade. Obrigada a você pela entrevista sempre, pelo convite também para que a gente viesse aqui assistir, prestigiar esse espetáculo, que nos ensina tanto, traz aí uma reflexão do que é clássico, né, trazendo aí com a modernidade. Então, venham assistir, venham prestigiar Chá com Chekhov aqui no Sérgio Porto, na Sala Preta, até 27 de abril. Até o dia 27 de abril. É isso aí, venham com a gente. Obrigada, Cléber. Eu agradeço. Obrigado.